Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Estamos gratos a Deus, né, por estarmos aqui com vida, paz, saúde, podendo participar aqui, né, deste culto de terça-noite e pelo privilégio de podermos juntamente, todos juntos aqui, meditarmos na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. É o que nós mais necessitamos para compreendermos o caminho da nossa salvação, que se encontra, é claro, na cruz do Calvário, né? Nós iremos, como já foi anunciado pelo nosso irmão Mateus, iremos falar sobre o tema Ide. É um tema conhecido, uma instrução, uma ordem, né, dada pelo Senhor Jesus a todo aquele que compreende o Evangelho, a todo aquele que se converte. E nós iremos falar um pouco sobre esta, na Bíblia traz, né, o título, subtítulo, né, deste capítulo, desta ordem de Jesus, né, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, uma comissão, né? Ou seja, uma reunião aonde é dada a ordem de levar o evangelho. A comissão nada mais que isso, né? O ide, levar o evangelho, levar a Jesus Cristo, né? Como o hino disse, né? Bem escolhido pelo irmão Mateus. Então, nós, abrindo nossas Bíblias, no capítulo 28, lá de Mateus, nós temos os dois versículos, o 19 e o 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, aqui nós temos esta ordem dada por Jesus, que foi após a sua ressurreição, né, quando ele estava ali prestes a ascender ao céu, numa reunião em que a palavra de Deus diz que se reuniu cerca de 500 almas, e aonde ele detalha como essa missão deveria ser, né? De ir e ensinar as coisas que ele ensinou aos discípulos, né? E a todas as nações, não restritamente a Jerusalém, né? Mas a todos os povos. Temos um texto que nos ajuda a esclarecer esse momento, né, em que Jesus entrega essa missão a seu povo. Diz aqui que, achando-se a um passo do seu trono celestial, deu Cristo aos seus discípulos a comissão, ou seja, a missão. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse ele. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Várias vezes foram palavras repetidas a fim de que os discípulos lhe aprendessem um significado sobre todos os habitantes da terra. Porque nós sabemos que ali os discípulos eles eram judeus, né? E infelizmente tinham aquela concepção que somente Jerusalém, somente Israel, né, poderia ser salvo. Havia, sim, essa discriminação com os outros povos, com os gentios. Então foram várias vezes repetidas por Cristo, a fim de que os discípulos lhe aprendessem o significado sobre todos os habitantes da terra, elevados, humildes, ricos, pobres,
devia a luz do céu resplandecer em claros, poderosos raios. Os discípulos deviam ser colaboradores de seu Redentor na obra de salvar o mundo. Então, nós já podemos dizer, né, que quando Jesus disse isso, quando ele estava prestes a se ascender aos céus, né, e para quem deveria levar essa mensagem, né, conforme o texto diz, a todos, né? Nós não podemos ter nenhum tipo de escolha, né? Não, vamos levar só para esse ou só para essa classe, né? Não. Todos devem, né, receber a mensagem de salvação. Mas Jesus, ele já havia dado essa instrução, né? Porque é importante nós analisarmos, diz que foram repetidas várias vezes. Se os irmãos analisarem o Evangelho de João, os irmãos vão ver que após a sua ressurreição, né, Jesus ficou ali no cenáculo, né? Os discípulos estavam ali no cenáculo escondidos, né, temendo que iriam ter a mesma consequência que Cristo teve, né? E Jesus aparece ali, fica com eles, né, em duas oportunidades, e Jesus transfere essa comissão. Então foi dada ali no cenáculo. Anteriormente, também foi dado no cenáculo, mas na Páscoa. Da mesma forma, se os irmãos lerem ali o Desejado de Todas as Nações, né, esse texto que eu li foi o primeiro texto, se encontra em Desejado de Todas as Nações, na página 577. E se os irmãos lerem esse capítulo, os irmãos, porque nós notamos ali, algumas pessoas, não são todas, mas posso dizer que eu tinha essa concepção, que a Páscoa, celebrada ali no cenáculo com Jesus e os discípulos, foi simplesmente o lava-pés, né, a Santa Ceia, o vinho, o pão, né, repartidos ali por Cristo, Cristo anunciando, ali fazendo menção do traidor, e somente. Não, irmãos, se nós pegarmos no Evangelho de João, nós vamos ver ali que existe 5 capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 17, falando sobre essa reunião no cenáculo, em que Jesus dá ali as últimas instruções dessa missão que seus discípulos deveriam levar. Ali Jesus fala dos mandamentos, fala do amor ao próximo, fala da união da igreja, né? Nesses capítulos, Jesus menciona a bênção sobre a igreja, a proteção de Deus, né? Pede a proteção de Deus para os discípulos, e ainda ele menciona, né, não só esses aqui, mas aqueles que hão, né, de vir, que hão de conhecer o Evangelho. Então, nós temos que ter essa amplitude, né, de sabermos que essa missão ela foi repetida várias e várias vezes, né? Uma missão, como eu disse lá no começo, que é dada a todo aquele, né, que se converte a este maravilhoso Evangelho. E qual seria a mensagem principal? A mensagem principal se encontra em João, que foi a mensagem de Jesus a Nicodemos, né, lá nos versículos 14 até o 17, versículos conhecidos nosso, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não tenha, né, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a missão dada a Cristo, primeiramente ali aos discípulos, à igreja e a nós, né, é que levássemos essa mensagem principal, que é a Cristo, justiça nossa. Ou seja, o Cristo, né, que salva o pecador através do seu sacrifício na cruz. Um texto
na página 578 do mesmo livro Desejado, diz aqui que as palavras de Cristo na encosta da montanha foram um anúncio de que seu sacrifício em favor do homem era pleno e completo. As condições para expiação haviam sido cumpridas. Realizava-se a obra para que ele viera a este mundo. Achava-se a caminho para o trono de Deus, a fim de ser honrado pelos anjos, os principados e as potestades. Entrar em sua obra mediadora, revestido de ilimitada autoridade. Dera aos discípulos a comissão, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Algo assim maravilhoso. Então nós vemos aí Jesus, né, dando essa missão, se colocando como um Cordeiro de Deus, né, como o Redentor de todo pecador, né, e deixando também, além dessa principal mensagem, todas as coisas que Jesus havia ensinado, né? A guarda dos mandamentos, princípios, né? Que nunca foram abandonados, como alguns dizem, né? Não, tudo está ali enterrado na cruz, né? Cravado na cruz. Não, não é bem assim. Então Jesus ensinou isto, né? Jesus, além disso, de dar essa missão, é necessário nós também aqui frisarmos que ele deu as condições para que o homem pudesse realizar isso, porque para o homem só isso não haveria conseguido. Mas Jesus, ele deu as condições, né? Podemos citar uma condição principal para esse avanço da obra, com certeza, né, que não depende do homem, que se encontra em João, no capítulo 14, e o versículo 16. Está aqui, então, uma das promessas, né, para o avanço da obra. Podemos dizer a promessa principal. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo, aquele que nos anima, que nos dá entendimento, né, para compreendermos a palavra de Deus, as profecias, né, que guia o povo em toda a verdade. Né, sem falarmos nas condições de segurança, né, o quanto Deus tem nos livrado. Né, podemos falar também na parte financeira, como Deus tem sustentado a sua igreja, né, a verdadeira igreja que leva a mensagem com tanta dificuldade, né, mas tem se abastecido pelo braço do Senhor. Então, essas são as condições. E também os dons, né, espirituais, né, que isso foi prometido à igreja. Né, e nós temos, pela graça de Cristo, esses dons espirituais ali. Teremos mais em abundância na chuva serôdia. Né, quando for derramado, né, a chuva serôdia, esses dons miraculosos, né, podemos assim dizer, será dado ao povo de Deus. O texto, na página 580. Assim deu Cristo ao discípulo sua missão e tomou plenas medidas para a sequência da obra. É por isso que no nosso meio, né, o João Batista ele deixou uma frase na Bíblia, né, muito interessante, que diz assim, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então nós temos essa concepção que nós não somos nada, né? Que não é o homem que faz a obra. Então, continuando o texto, tomou plenas medidas para a sequência da obra, assumindo ele próprio a responsabilidade do êxito da mesma.
enquanto lhe obedecessem a palavra e trabalhassem em ligação com ele, não poderiam falhar. Ide a todas as nações, ordenou-lhes, ide às mais longínquas partes do globo habitado. Mas sabeis que a minha presença ali se achará. Trabalhar com fé, com confiança, e nunca virá o tempo em que vos abandone. Maravilhoso texto, irmãos. Isso nos dá confiança nesse trabalho que nós temos que fazer, né, de levar esta mensagem, né? E importante também nós frisarmos aqui, né, a maneira que nós devemos levar essa mensagem. Né? Há um texto no Grande Conflito, eu não me lembro a página agora, irmãos, mas diz que quando uma igreja começa a se enfeitar muito, né, a pompa começa a entrar, né, a exaltação, diz o texto do Grande Conflito, que é um sinal que o Espírito Santo está abandonando a igreja. Né? E um texto aqui é nos dado, né? É um texto do Atos dos Apóstolos, né, na página 16. Quando Cristo deu aos seus discípulos o ide, em meu nome, e ajuntar na igreja a todos quando clerem, deixou claro perante eles a necessidade de manterem a simplicidade. Quanto menor fosse a ostentação e o exibicionismo, maior seria a sua influência para o bem. Os discípulos deveriam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Deviam imprimir no coração dos ouvintes as mesmas lições que lhes havia ensinado. Então, olha como que nós devemos agir. É da mesma forma que Cristo, né? Naquela humildade, ensinando com paciência, né? As lições, utilizando os meios, né? Ali que ele utilizou em parábolas, né? Ensinamentos da natureza. Então, isso Jesus também deixou registrado para que nós seguíssemos os seus passos. Né? E algo importante aqui também que nós podemos dizer que muitos, infelizmente, não estou dizendo aqui em nosso meio, né, em outras denominações, que eu já tive oportunidade de ouvir isso, que esse ide, né, seria a responsabilidade de pastores e obreiros. Né, isso é uma inverdade. Né? Tem pessoas que têm essa concepção, não, eu já estou devolvendo o dízimo, então estou fazendo a minha parte, o pastor que pregue. Não, infelizmente, no reino celestial não é assim que funciona as coisas. Né? O Apocalipse, no capítulo 22, ele traz uma mensagem, e essa mensagem não é para pastores e obreiros, é para o povo, né? Para cada pessoa que crê em Cristo. Capítulo 22, o versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E o que tem sede, venha. E o que quiser, tome de graça a água da vida. Ou seja, né, a esposa aqui, a igreja, né, aqui se dá um convite, né? Então, se eu recebo esse convite, né, que é a redenção dos pecados, levar esse Cristo crucificado, né, não importa, eu tenho que ser pastor para transmitir esse convite, não. Né? Então, fica aqui essa observação, né, que a responsabilidade dessa comissão, né, ela é de todos. Um texto na página 580 do Desejado comenta sobre isso. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes, abrange todos os crentes em Cristo até os fins dos séculos,
É um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do Evangelho. Todos quantos recebam a vida de Cristo são mandados a trabalhar para a salvação dos seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos quantos tomem sobre si os seus sagrados votos comprometem assim a ser co-obreiros de Cristo. Sem falarmos, irmão, que é uma preciosidade enorme, né? Algo de extremo valor, valor incalculável, você levar essa mensagem, você ser co-participante na salvação de uma vida. Né? Não tem pessoas aí que trabalham na área da saúde, né? Nós vemos aí, e que tem a oportunidade de salvar uma vida, que é algo honroso, maravilhoso, né? E nós temos essa oportunidade de estarmos salvando vidas aí nesse plano celestial, né? Porque o médico aqui, na parte terreno, assim dizendo, né? Ele salva a pessoa, só que a pessoa vai envelhecendo depois e vem a óbito, né? Nós temos a oportunidade de salvar pessoas para uma vida eterna. É algo que não tem preço, né? Não existe como se calcular isso. Eu quero deixar aqui alguns outros textos. Já estou encerrando aqui, irmãos. Algo importante que eu aprendi, né, lendo sobre essa matéria, que Jesus, quando ele passou essa comissão para os discípulos, se os irmãos notarem ali nos capítulos de João, né, do 13 ao 17, Jesus ele fala de algumas verdades que ainda os discípulos não suportariam ouvir, né? Mas quando viesse o Consolador, o Espírito Santo, né, iria estar ensinando, como ensinou a igreja através dos séculos, né? Nós temos que dar graças a Deus que somos um povo aí, podemos dizer, a última geração, né, que temos esse conhecimento maravilhoso. Então, e uma dessas verdades, né, que foram reveladas, né, a nós é sobre a nossa saúde, sobre o nosso regime alimentar. Né? Então, quando estamos levando esse ID, essa comissão, né, também está incluído a restauração, porque Atos, ali no capítulo 3, diz que Jesus ele não vem enquanto não houver uma restauração de todas as coisas, né? Não é metade, né? Mas todas, né? Ou seja, o sábado, o matrimônio, né? O regime alimentar. E tem um texto aqui. Diz que essas lições são para nós. Desculpa, irmãos. Texto aqui, show. Desejar a todas as nações, 582. Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel. Ensinava-lhes que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falava ao seu povo da coluna de nuvem, dizendo o que devia fazer e que Deus faria por ele. Se ouvirdes atento a voz do Senhor, disse, e oblares o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida e assegurou o Senhor de te desviará de toda enfermidade. Quando cumpriram as condições, verificavam-se as promessas, que entre as suas tribos não houve um só enfermo.
Aqui o desejado, falando essa mensagem que deveria ser levada, que pela graça de Deus é levada por nós, né? Com tanta responsabilidade, nós sabemos a responsabilidade que temos de restaurar a vida física das pessoas, né? A saúde. Então, ele continua na página 583, diz que essas lições são para nós. Há condições que devem ser observadas por todos que queiram conservar a saúde. Cumprem aprender todos quais são as condições. Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais. Devemos ser cobreiros seus para a restauração da saúde do corpo, bem como do espírito. E devemos, ao id vindo aqui, ensinar a outros a conservar e a recuperar a saúde, empregar para os doentes remédios providos por Deus na natureza, bem como encaminhá-los àquele que unicamente pode restaurar. É nossa obra apresentar doentes e sofredores a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, lançar a mão da sua promessa e orar pela manifestação do seu poder. A própria essência do Evangelho é restauração, e o Salvador quer que induzamos os enfermos, os desamparados e os aflitos, que se apoderem da sua força. Então, maravilhoso texto. Então, que possamos, irmãos, nessa noite, né, compreendermos mais sobre essa missão que foi nos dada. Né, que possamos ter mais responsabilidades, né, procurar, através do Espírito Santo, suplicar ao Espírito Santo, né, que nos dê o dom, que nos dê a coragem, né, de levar sempre com humildade, simplicidade que tinha o nosso mestre. Quero só deixar um texto aqui que eu achei maravilhoso, né, eu lendo o Atos dos Apóstolos. E essa semana, os irmãos, né, nós infelizmente estamos neste mundo, né? Quero aqui reforçar que nós não participamos de manifestações políticas, mas estamos no mundo, estamos sabendo o que está acontecendo, principalmente no Brasil. E essa semana nós ouvimos muito, né, pelos meios de comunicação, né, se citando, né, até um general, num discurso, fez uma narrativa sobre a Carta Magna, né, ou seja, a Constituição do Brasil. Né? Então, ouvimos muito. E eu achei aqui no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, na página 15, falando sobre o ID, né, o ID em Sinai. Diz que a comissão do Evangelho, olha que texto maravilhoso, que a comissão do Evangelho é a carta magna missionária do reino de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter nessa concepção que nós temos sim uma carta magna, uma constituição a cumprirmos, né, para com o nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa semana, né, que possamos estar imbuídos aí, né, de estarmos vivendo para Cristo. Uma boa noite a todos os irmãos.